Então veja só, Deus, Ele sonhou, Ele projetou e Ele realizou um sistema de governo. O governo no início da criação era de Deus. Ele criou todas as coisas, Ele criou o jardim do Éden, Ele criou o ser humano, Ele criou a terra, o mar e tudo que nele há. E diz que Ele colocou um homem para viver no meio do jardim. E perceba que quando Deus coloca o homem no meio do jardim, Ele só abençoa o homem. Por quê? Porque era Deus que estava no controle. Deus disse: eis aqui os animais, põe nome neles. Eis aqui as plantas, você vai se alimentar delas, porque ela vai trazer vigor para a sua vida. Eis aqui, olha, você vai dominar sobre esses animais da terra, os répteis do mar, tudo que há, Adão, você vai dominar. Mas perceba que Adão estava debaixo do governo de Deus. Diz que para abençoar Adão, Ele criou até uma mulher para abençoar a vida de Adão. Então, enquanto Deus estava no governo, enquanto o ser humano estava debaixo da mão de Deus, era só bênção para a vida do ser humano. Só que um dia, o ser humano, ele resolveu caminhar em desobediência e por sua vontade própria. E aí o texto nos ensina de que quando o homem desobedeceu a ordem do governador, ou seja, do próprio Deus, diz o texto bíblico aqui que o homem foi expulso de onde o Senhor o criou e o colocou para ser abençoado. E a partir daquele momento, o homem começou a governar a sua própria vida. Sim ou não? Então perceba que a princípio Deus o abençoou muito. A princípio, é como eu sempre digo, é como aquela mãe que está gestante, que prepara todo o quarto, que prepara o berço, que prepara o lugar, as roupas, tudo do bom e do melhor para o seu filho que vai nascer. Ele está debaixo da autoridade do seu pai. E enquanto ele está debaixo da autoridade do seu pai, ele vai até caminhando bem. Mas quando o pai libera, ele bate o carro, ele faz besteira, ele comete um assassinato, ele rouba, enfim. Então Deus, enquanto ele estava governando aquele lugar, só existiam bênçãos para os homens. Agora, a partir do dia que o homem saiu do governo de Deus, nunca mais este governo foi o mesmo. Quer ver? Vamos falar nós aqui, os brasileiros. De 4 em 4 anos, nós elegemos pessoas, sim ou não? Elas conseguiram resolver todo o problema? E nunca vão conseguir. Qualquer país que você for, você vai encontrar os prós e os contras. Mas eles nunca, o ser humano, nunca vai conseguir resolver o problema no qual ele mesmo criou. Nunca, nunca vai conseguir. A não ser no dia em que a palavra de Deus me diz que a Jerusalém celestial descer do céu para a terra e que o Senhor voltar a governar o seu projeto inicial chamado Jerusalém celestial. Aí sim haverá paz, haverá alegria, uma série de coisas. Por quê? Porque Deus voltou ao governo de todas as coisas. Então, a partir daí, você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis 4:8. A partir do momento em que o homem foi expulso do jardim, que Deus não era mais o governador, que não era mais Deus que ditava todas as coisas ali, sim o homem, veja o que foi que aconteceu a partir do momento que o homem começou a governar essa terra. Primeiro, Gênesis 4:8, diz assim: disse porém Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estava lá,
Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Ou seja, quando o homem passou a governar esta terra, a primeira coisa que aconteceu foi um homicídio entre os próprios familiares. Primeira coisa que aconteceu. Quando o homem passou a governar esta terra, aconteceu logo o primeiro homicídio. Depois, Gênesis 10, de 8 a 10, diz assim: Cuxi, ou Cuxê, como você queira entender, gerou também Nirode, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nirode. No início do seu reino, abrangia Babel, Ereque, Acabe, Cane, na terra de Seneá. Esse homem chamado Nirode foi o primeiro homem a construir uma cidade depois que Adão saiu do jardim do Éden. Nirode foi o primeiro homem a construir uma cidade, ou seja, obrigado, Igor, ele foi o primeiro homem a governar uma cidade. O que foi que aconteceu? Esta cidade chamada Babel, o que foi que aconteceu? Ela não conseguiu se desenvolver, porque ela estava nas mãos de um homem. E quando está nas mãos de um homem, brota logo o egoísmo. Porque Nirode, o homem que construiu a primeira cidade, o desejo dele era construir uma torre para chegar aonde? Aos céus. Egoísmo. E Deus veio e misturou as línguas, porque ele sabia que esse homem que queria ser o governador não ia chegar a lugar nenhum. Então perceba, Deus tinha um projeto, queria governar, mas o homem não optou por isso e seguiu seus próprios desejos. Primeiro homicídio, e a primeira cidade construída terminou em problemas. Terceiro lugar, essa é a pior de todas. 1 Samuel capítulo 8, verso 4. Abra sua Bíblia. 1 Samuel 8, 4. Essa é o pior de todas. 1 Samuel 8, verso 4 diz assim: Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso, os teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dai-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas diga para eles, diga quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras ao povo que estava lhe pedindo um rei e disse: O rei que vocês estão pedindo, ele vai reinar sobre vocês e reivindicará como direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria para correr à frente de seus carros de guerra. Colocará alguns dos comandantes de 1000 e outros comandantes de 50. Ele os fará arar a terra dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamento para os seus carros de guerra. Tomará a filha de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações das vinhas das oliveiras e dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais da colheita das uvas e dará aos seus oficiais e os seus criados.
Também tomarás de vocês para uso particular os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos, e tomarás de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não vai ouvir vocês. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, nós queremos um rei. Era o Senhor quem queria governar. Era o Senhor quem queria ali ditar o que as pessoas precisavam. Mas eles disseram: não, nós queremos um homem para governar o nosso país. E o Senhor disse: vocês querem? Queremos. Então eu vou dar a vocês. Agora lembrem-se, esse rei vai tomar o filho de vocês, ok? Vai dar a vocês dura serviço através dos impostos e também dos serviços. Ele vai tomar a 10ª parte da colheita de vocês, vai tomar o gado de vocês, ele vai fazer tudo isso. Vocês querem? Queremos. E o que aconteceu? Diz a Bíblia que esses homens foram passando de reis em reis, de reis em reis, e o seu final foi voltar ao cativeiro que eles viviam no Egito. Foram presos na Babilônia, precisaram matar os seus próprios filhos para poder se alimentar, foram encurralados, serviam ali, não é? Eram realmente humilhados ali, mas eles queriam um rei. Ou seja, o governo que é realizado por um homem, ele entrará sempre em decadência. Sempre em decadência. Então, da mesma forma que eu apresentei para vocês, que um lugar governado por homens só trazem tragédias, é a mesma pergunta que eu faço para você nesta noite. Até quando você vai ser o governador da sua vida? Até quando você vai aguentar bater a sua cabeça na parede e voltar e bater novamente? Até quando você vai viver pelos seus próprios preceitos e direcionamentos? Eu comprovei para você biblicamente que quando o homem governa alguma coisa sem estar debaixo da autoridade de Deus, a sua vida é declinar. Então é possível que você que está aqui nesta noite, ou você que está me ouvindo pela Cultural 1180, é possível que você até hoje sempre direcionou a sua vida e sempre fez aquilo que estava no teu coração, e até agora você não teve êxito no que você fez. Por quê? Porque Deus não é o governador da sua vida. Enquanto Deus não for o governador da sua vida e ditar a você o que você precisa fazer e por onde você deve caminhar, como Adão, como Saul e como tantos outros, nós vamos sempre declinar, porque Deus não está no controle. Você pode dizer amém, se concordar comigo? Agora, eu vou te mostrar o que pode acontecer na vida de uma pessoa quando ela permite ou quando ela deixa Deus governar a sua vida. Abra sua Bíblia em Gênesis 22, verso 6.
Veja o que vai acontecer quando Deus, Ele é o governador. Gênesis 22, de 6 a 8, diz assim: Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Ou, na sua versão, pode dizer: Deus proverá. Quando Deus é o governador, eu não preciso me preocupar. Ele proverá. Quando Deus está no controle, e Ele é o governador, e Ele manda, e Ele é o centro no regime teocrático e não democrático, porque a democracia nunca veio da Bíblia. A democracia veio dos gregos. Não é uma tese bíblica. A democracia veio da Grécia, acompanhada principalmente por algo chamado gnosticismo, que você precisa entender o que é. Os gnósticos influenciando os efésios, os gnósticos influenciando os tessalonicenses, os gnósticos influenciando toda uma comunidade onde Paulo passava. Por isso que a maioria das cartas de Paulo no Novo Testamento estão ali combatendo a doutrina dos gnósticos. Ou seja, os gregos inventaram a democracia. A democracia nunca veio de Deus. Deus é o cabeça, e eu preciso atendê-lo. E no regime do governo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu não preciso me preocupar, apenas crer, porque Deus proverá. Um certo dia é possível que você também já fez a mesma pergunta que Isaque fez para o seu pai. Eu já fiz muitas vezes a mesma pergunta que Isaque fez para Abraão. Em um bom tempo da minha vida: Senhor, e amanhã o que irei comer? Deus proverá. Senhor, e amanhã, Senhor, eu não procurei isso para a minha vida, mas eu estou precisando desses recursos. E aí, Senhor? Ele diz: tu não estás debaixo do meu governo? Eu vou prover. No regime dos homens, os homens correm atrás para fazer, batem cabeça para fazer, como resolver. No governo de Deus, Ele age, Ele faz, Ele proverá. Vocês aí, que são autônomos, e que Deus governa a vida de vocês. Vocês ralam todo dia, vocês trabalham todos os dias. E principalmente agora, chegou um determinado momento da vida dos brasileiros, principalmente dos autônomos, dos empresários, que eles estão caminhando corretamente,
são honestos. Mas chega um determinado momento no meio do mês que ele olha e diz assim: como irei eu quitar essas dívidas que tenho? Como? O tempo passa, o tempo voa. Não é que a poupança Bamerindos continua numa boa, mas o tempo passa e o tempo voa. No final do mês, me diga você se eu estou mentindo. Quando você está aos pés do Senhor, quando você está ali entregando a tua vida ao Senhor, deixando dirigir, me diga se eu estou mentindo, se Deus não honra os teus compromissos. Porque no governo de Deus, e quando eu permito Deus governar a minha vida, Deus proverá. Segundo lugar, Gênesis 2, 15 e 16 diz assim. Gênesis 2, 15 e 16. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus governava a vida de Abraão, porque era rico, era próspero, tinha uma boa família, mas ele disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te mostrar o caminho que tu deves seguir. Abraão deixou tudo, ou seja, Deus era o governador de sua vida, e Deus sempre fez e sempre deu o que Abraão precisava. E Abraão acreditava tanto nisso, que um dia estava ele e o seu sobrinho Ló, e diz o seguinte: Ló, nós precisamos nos dividir, porque os nossos pastores estão entrando em conflito. Ló, escolhe aí um lugar que tu queres. Abraão, se não dependesse de Deus, poderia ter dito: eu vou ali para aquela campina, ó, tudo mais verde, água, tudo bom. Mas não, ele disse: Ló, escolhe aí para onde tu queres ir. E Ló disse: eu quero ir ali para aquele lugar de fartura, ó, verde, água, lá vai ter plantações para os meus animais. E Abraão disse: tá bom, o lugar que tu escolher, se tu escolher a esquerda eu vou para a direita, se tu escolher a direita eu vou para a esquerda. Porque Abraão dependia do governo de Deus. Aqui no texto que nós acabamos de ler, o Senhor criou um homem, botou ele dentro do jardim da sua cidade e disse: está aí, ó, aqui, come aí do que você quiser, menos uma coisa. Eu entendo que aqui o Senhor, como era o governador, deu para o seu filho: você pode usufruir daquilo que eu estou te dando, porque ele era o governador, era ele que mandava. Então entenda só, quando Deus é o governador, nada é meu, nada é meu. Eu estou apenas usufruindo daquilo que Deus me deu. Por exemplo, não é que Deus deu, mas comparando, o que foi que o príncipe Charles precisou fazer para herdar tudo que tem? Só nascer. Agora, o príncipe Charles, ele pode vender o palácio? Ele pode vender? Não. Quem vai usufruir dele? O seu filho. E aí vai passando de geração em geração, usufruindo daquilo que é deles. Assim é com Deus. Quando Deus é o governador, Ele me dá todas as coisas para que eu possa usufruir dela. Presta atenção que eu vou te dizer uma coisa muito simples. Tem gente aqui, tem gente ralando aí com todas as forças, não é? Trabalha dia e noite, estão estudando dia e noite. Eu conheci uma pessoa assim, porque tem o enorme desejo de ir aos Estados Unidos. Trabalha, junta dinheiro, faz isso, faz aquilo,
mas quando vai tirar o visto, é barrado. Não. O desejo do homem, ele é o governador da sua vida. Mas tu sabe, esse mundo aí que Deus criou, é para você usufruir dele. Sabia disso? Aí eu pego a outra parte. Minha irmã não é rica, é funcionária do Americano Batista, é pastora numa igreja na favela. Minha irmã mora dentro da favela, que meu carro nem sobe lá, eu deixo o carro embaixo para poder ir lá. É uma opção dela, ela quer morar lá, mora ela, minha mãe, dentro da favela, está lá. Mas minha irmã já foi 2 vezes nos Estados Unidos, foi convidada para morar lá. Enquanto muitos estão batendo cabeça, louco para ir, corre para cá, não foram. E ela, sem pedir, Deus disse: vai. Dizem que as pessoas que conhecem todos os lugares do mundo são 2. Sabe quem são? Os milionários e os missionários. E os missionários. Vocês viram aqueles meninos do teatro aqui? Vão uma vez por ano em casa. Todo o Brasil já conhece. Um dia está em Fortaleza, outro dia está no Recife, outro dia está no Rio, está onde? Pergunte a eles se algum dia eles passaram alguma necessidade. Não, porque Deus é o governo. Deus é o governador de suas vidas. Deus provê todas as coisas. E o mais importante, Deus te dá coisas para você usufruir quando você permite que Ele seja o governador da sua vida. Então, o governo de Deus é assim. Então, qual é o melhor? Você tomar conta da sua vida ou deixar Deus governar a sua vida? Porque Ele vai prover, Ele vai fazer, Ele vai realizar e vai te mostrar coisas que você nunca viu quando você depende dEle. Terceiro e último lugar, Neemias capítulo 9, verso 15. Neemias capítulo 9, verso 15. Quando Deus governa, Ele provê. Quando Deus governa, Ele faz de tudo para usufruirmos do bom e do melhor que Ele preparou. É por isso que às vezes as pessoas não entendem. Vou abrir aqui um parênteses, as pessoas não entendem. Mas rapaz, esse cara aí, ó, vivia na sarjeta e tudo. Agora, o povo não diz, está na lei de crente. Agora é crente, está bem roubando. Olha aí como é que esse cara está. Não entende. Sabe por que não entende? Porque agora o governador da sua vida não é mais ele, mas é o Pai. E o Pai só dá o bom e o melhor e prover todas as coisas. É o Pai. Agora tudo depende da tua intimidade com Ele. E tudo depende do espaço que você vai dar a Deus para Ele governar a sua vida. Aí as pessoas não entendem. Não entendem. Só entendem a partir do momento que tem uma experiência com Deus. Agora, Neemias capítulo 9, verso 15. Diz assim: na fome deste-lhe pão do céu, na sede tiraste para ele águas da rocha, mandaste-o entrar e tomar posse da terra, que sobre juramento tinha prometido a dar. Agora, verso 19: foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deveria percorrer. Desde o teu bom espírito para instruí-los,
Não revestiste o teu maná que os alimentava e deste água para matar a sede deles? Durante 40 anos tu sustentaste no deserto, nada lhe faltou, as suas roupas não se rasgaram, nem os seus pés ficaram inchados. Agora olha aqui para mim, sabe o que era isso aqui? Deus tirou o povo do Egito, onde eles eram governados por homens, que não eram dependentes de Deus, sofreram, foram oprimidos, amargurados, sofreram de tudo. Deus tirou do Egito e disse: agora vamos dar uma voltinha comigo no deserto, porque eu serei o governador de vocês. Aí diz a Bíblia que no deserto 40 anos, a Bíblia diz que eles não pegaram uma gripe. Não pegaram uma gripe. 40 anos. Por quê? Porque Deus era quem governava. Segundo lugar, 40 anos, suas sandálias não se desgastaram, porque Deus cuidava. Terceiro, diz que os seus pés não incharam. Por quê? Porque Deus cuidava. E diz mais, estavam com sede, Deus dizia: joga esse pedaço de madeira nas águas de Mara, que significa amargura. Mara significa amargura. Está ali, águas de Mara. Estão com sede, joga essa madeira. Jogou, beleza, bebe lá agora que ela está doce. Estão com sede? Perdão, estão com sede? Eu vou te dar água. Senhor, estamos com fome. O Senhor dava o maná, que era uma semente comparada a uma semente de coentro. Eles comiam aquilo ali, comiam e não sentiam mais fome. Sabe por quê? Porque Deus era quem governava. Então Deus dava o melhor, Deus cuidava, Deus supria, Deus realizava todas as coisas. 40 anos, Deus mostrando para eles e para nós nessa noite que quando Ele está no centro, quando Ele governa, quando Ele realmente, nós deixamos Ele realizar o que tem para nossas vidas, Ele supre, Ele cuida, Ele realiza e Ele abençoa você grandemente. Tem mais, Senhor, nós enjoamos do maná, manda para nós codornizes, queremos comer carne, Senhor. Senhor, tudo bem, eu vou mandar, vai cair, vem ali, as aves vão cair, agora só pega o que for necessário. Deus governando 40 anos no deserto. E diz mais, durante o dia e durante a noite tinha uma nuvem guiando o seu povo. Quando a nuvem parava, era sinal que eles precisavam parar. Quando a nuvem prosseguia, era sinal que eles precisavam prosseguir. Agora me diga, o que foi que esses homens sofreram durante 40 anos no deserto? O que foi que faltou para esses homens durante 40 anos no deserto? Nada. Sabe por quê? Porque Deus era o governador de suas vidas. Então, a escolha é sua nesta noite. Ou você opta por você mesmo. Se você acha que você pode governar a sua vida e acertar sempre, ou você opta por permitir Deus governar a sua vida. Como eu creio na palavra de Deus, eu apresentei a você um período governado por homens,
e o período governado por Deus. Quando Deus governa, é muito melhor do que você mesmo governar. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, que a Bíblia diz que o Senhor Deus ensinou Paulo durante 3 anos. E quando Paulo diz que não era mais o dono da sua vida, mas era Cristo que vivia nele. Quando Paulo tem um desejo de ficar na Ásia, e ele à noite vai dormir, e de repente ele é incomodado através de um sonho, onde o Senhor Jesus diz: Paulo, não fique na Ásia, você precisa ir para a Europa. E diz que Paulo, quando acordou, compartilhou com aquelas pessoas que ali estavam e disse: vamos para a Europa. E diz que o primeiro ponto que Paulo parou na Europa foi a cidade dos Filipenses, de Filipos. E diz que quando Paulo chegou lá, que ele olhou, tinha uma reunião de mulheres debaixo de uma árvore perto do rio. E diz que Paulo chegou lá e foi orar com aquelas mulheres. E no seu momento de oração e pregação da palavra, ele conheceu Lídia, uma mulher rica, uma mulher que vendia púrpura. E diz que naquele momento Lídia entregou a sua vida a Jesus. Você sabia que as igrejas da Europa nasceram, sabe aonde? Na casa de Lídia. Da casa de Lídia veio a casa do carcereiro, e da casa do carcereiro Paulo, nas suas viagens missionárias, apresentou o evangelho. Agora, por que tudo dava certo mesmo com o sofrimento de Paulo? Porque ele estava debaixo da potente mão do Senhor e do seu governo. Então as coisas aconteciam. Então eu pergunto a você: até quando você vai ser o Senhor da sua vida? Até quando as tuas decisões vão partir somente de você, sem você compartilhar com o Senhor as tuas decisões? Até quando você na sua vida vai dizer: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo? Até quando você vai decidir por você mesmo, sem perguntar qual é a direção de Deus para a sua vida? Até quando? Até quando você vai acordar pela manhã, entrar dentro do teu estabelecimento, abrir as portas, porque as pessoas já estão lá para ser atendidas, onde você deveria parar e colocar diante de Deus aquele dia, porque Ele conhece as tuas necessidades? Até quando você vai depender de você mesmo? Até quando? Até quando você vai ser o governador da sua vida? Até quando você vai achar que as suas decisões são as mais corretas? Compartilhe a tua vida com Deus e convida Deus para governar a sua vida.